Fala pessoal, eu sou o Felipe Dourado, sou diretor de gestão de pessoas na ESEC no INSPER e eu venho aqui para contar para vocês um pouco mais sobre essa organização fantástica. A ESEC é uma organização mundial, presente em mais de 120 países, ela é considerada a maior organização jovem do mundo, de acordo com a ONU, e a razão da gente existir ela é muito simples. A gente luta pela paz mundial e preenchimento das potencialidades humanas diariamente. Mas o que significa na prática? É basicamente garantir que não existam mais conflitos por intolerância cultural ou por falta de empatia, dentre outras questões que a gente vê no mundo hoje em dia. E como a gente faz isso? A gente acredita muito nas pessoas, então nós desenvolvemos pessoas em ambientes desafiadores e multiculturais para que elas, ao voltarem para a realidade local delas, elas consigam aplicar isso onde elas vivem. Então que elas consigam fazer a diferença onde elas estão. E de que maneira desenvolvemos pessoas? Nós fazemos isso através de intercâmbios. Então, intercâmbios sociais e corporativos, em que as pessoas conseguem desenvolver habilidades de liderança na prática e consigam aplicar isso onde elas vivem. E como membro voluntário na ESEC, o nosso papel é justamente facilitar que essas experiências de liderança aconteçam. Então, eu sou diretor local de gestão de pessoas. Então, no escritório da ESEC no INSPER, que fica em São Paulo, eu basicamente seleciono e desenvolvo os voluntários que vão facilitar as experiências de liderança, que vão fazer com que brasileiros vão para fora e que intercambistas de fora venham para o Brasil. E o que na prática são esses intercâmbios? Então, nós trabalhamos com 3 programas. O primeiro dele é o Global Volunteer. Ele dura de 6 a 8 semanas e basicamente você realiza um trabalho voluntário social numa ONG num país diferente do seu. Um outro programa nosso é o Global Entrepreneur, que ele é um intercâmbio de curta duração, só que com uma pegada profissional. Então você desenvolve projetos em startups internacionais e consegue desenvolver algumas skills profissionais que você tem aprendido na faculdade ou nas suas primeiras experiências de trabalho. E o outro é o Global Talent, que também é um intercâmbio profissional, só que de longa duração. E aí então você consegue ficar de 3 meses até um ano e meio, trabalhando mesmo numa empresa multinacional ou internacional. São 3 formas muito interessantes de você se desenvolver como pessoa e de você atuar numa área em que você gosta ou que você tem interesse em conhecer. Pensando em Global Volunteer, é legal que você tenha é recomendado que você tenha entre 18 e 30 anos. No Global Entrepreneur, você também precisa ter entre 18 e 30 anos e não necessariamente ter experiência profissional prévia. Entretanto, é importante você ter inglês avançado. E já no Global Talent, que é mesmo de longa duração, você também precisa ter entre 18 e 30 anos, mas ter esse cuidado de ter inglês avançado ou fluente e ter experiência prévia na área em que você pretende atuar lá fora. E aí pensa o quanto de experiência você ganha por meio desses intercâmbios, o quanto você consegue se desenvolver tanto pessoal quanto profissionalmente, as histórias que você tem para contar, o quanto você vai crescer. E para isso, falando um pouco em termos de investimento, você precisa se atentar a 3 itens basicamente. A taxa paga à ESEC, a passagem aérea para o país em que você vai e por último o seguro-saúde, porque você não pode viajar sem um seguro-saúde. E aí, explicando um pouco em questão de taxas. Para o programa de Global Volunteer, a taxa é de R$ 1.500. Já para Global Entrepreneur, ela está em R$ 1.650. E Global Talent em R$ 2.250. E aí, passagens e seguro-saúde depende do lugar para onde você vai e o tempo em que você vai ficar nesse país. Falando mais detalhadamente das vagas que existem na ESEC, como eu disse, nós temos 3 programas. Eu vou explicar um por um. O Global Volunteer, você vai fazer um intercâmbio social em uma ONG lá fora. Você não recebe dinheiro para isso, porém você consegue o benefício da Host Family e possivelmente você também tem uma quantidade de refeições por dia que depende do projeto. Mas de qualquer forma tudo isso é explicitado e alinhado previamente. Então você consegue ter refeição, você consegue ter uma Host Family, então seus gastos com o intercâmbio acabam sendo bem menores. Em GE, também em Global Entrepreneur, que é o que a gente chama de GE, também acontece assim. Entretanto, você também não é remunerado. Você trabalha numa startup por um período curto de até 2 meses, só que você também não recebe para isso.
O programa nosso que é remunerado é o Global Talent. O Global Talent ele é um intercâmbio de longa duração em empresas internacionais, e você, além de receber uma host family, você também acaba recebendo, ou um hostel, você também acaba recebendo o seu salário. E aí, com isso, você consegue viver no país em que você estiver. Vale frisar que para qualquer um desses programas você precisa ter entre 18 e 30 anos, e não somente isso, você precisa ter feito uma faculdade ou já ter se formado nela. E aí, esses são os pré-requisitos, digamos assim. E, particularmente falando, as vantagens de se viajar para o exterior, fazer um intercâmbio com a ESEC, é muito fantástico. Eu fui para o México no ano passado, eu fui trabalhar num Global Volunteer, lidar com crianças no México, e o quanto você desenvolve em termos de jogo de cintura, de comunicação com pessoas que você nem imagina. Então, eu lidava com muitas pessoas de outros países, chineses e porto-riquenhos e colombianos, e conversar com essas pessoas e desenvolver uma segunda ou terceira língua, são benefícios muito bons de um intercâmbio. Fora o que você desenvolve no trabalho em si. Então, com as crianças que são tão imprevisíveis, eu acabava tendo muito de, ok, vamos ser orientados a soluções, resolver problemas, resolver imprevistos, essa questão de se conhecer melhor para passar melhores informações, além de toda a experiência marcante de você estar numa conjuntura social totalmente diferente da sua, em termos de zona de conforto, em termos de distância da família e de amigos, enfim. É uma experiência que eu recomendo muito, em crescimento, assim, ela é muito fantástica, e você com certeza não volta da mesma maneira como você foi. E aí você pode conversar com muitos intercambistas da ESEC que eles também vão dizer isso para vocês. Uma coisa muito interessante é que os projetos da ESEC, eles são todos alinhados às SDGs, Sustainable Development Goals. Foi um acordo feito em 2015 na ONU, em que 198 países se comprometeram a, até 2030, atingir 17 metas específicas, dentre elas o fim da pobreza, empoderamento feminino, igualdade de gênero, qualidade de educação, vida marinha, enfim, são diversas metas. E a ESEC se compromete junto à ONU a desenvolver trabalhos e projetos nessas áreas sociais. Então, o que acontece? Você pode ir, por exemplo, para o México para dar aula de inglês para crianças em situação de vulnerabilidade e aí trabalhar com a meta mesmo relacionada à qualidade de educação. Você pode ir para o Egito, lidar com o empoderamento feminino e realmente causar uma mudança lá em termos de igualdade de gênero, por exemplo. Então, é muito amplo. E se você quiser saber mais sobre os projetos e sobre as SDGs, é muito legal porque você consegue entender a associação entre eles. Então, aí falando um pouco de Global Volunteer, que é intercâmbio em ONGs, você consegue encontrar muito essa questão de desenvolver plano de marketing para uma ONG de um país específico, ou desenvolver um trabalho de aulas e recreação para crianças ou idosos, ou alguma coisa relacionada a cuidar de mulheres que sofreram violência doméstica, enfim. Existem diversos trabalhos que você pode realizar e a gente tem milhares de projetos ao redor do mundo. Para Global Entrepreneur e Global Talent, que são os nossos projetos com uma abordagem mais profissional, você consegue se desenvolver muito em diversas áreas, depende muito da empresa em que você vai ou da startup em que você vai. Você pode atuar finanças, recursos humanos, marketing, logística, vai muito do perfil da vaga e do seu perfil também. E se você tem interesse em viajar pela ESEC e ter essa experiência ímpar, é muito simples. Se inscreva em aesec.org.br para ter uma consultoria pessoal. Depois tire todas as dúvidas que você tem com o nosso time de vendas, para que você realmente não tenha dúvidas na hora de viajar. Depois disso, é só você procurar pelas vagas que você se interessa e se aplicar para elas. Se você for aceito, basta você assinar o contrato e viajar e ter a melhor experiência possível. Bom, galera, então é isso. Se vocês gostaram do propósito da ESEC e querem viajar com a gente, querem conhecer os nossos programas mais a fundo, não hesite em nos contatar, entre no nosso site. Nós aqui do INSPER somos uma das AESECs de São Paulo. Todos na Grande São Paulo temos 6 AESECs, mas você tem AESEC pelo Brasil inteiro. Então, se você é do Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, você pode chamar a gente que a gente vai te atender e tirar todas as suas dúvidas. Espero que você tenha uma ótima experiência caso você opte por viajar com a gente. É isso e tchau!